Quanto à parte posterior do edifício, além dos ferrolhos de que falei, que prendiam as pranchas, ela era firmada por meio de um bastão dourado que passava, como os outros, pelos anéis das peças de madeira. As extremidades dos que firmavam os dois lados, vindo todas a cruzar-se nos ângulos da construção, encaixavam-se umas às outras e uniam de tal modo os lados do tabernáculo que ele não podia ser derrubado pela violência do vento. Quanto à parte interna do tabernáculo, a sua extensão era dividida em 3 partes, de 10 côvados cada uma, medindo 10 côvados de fundo. Na parte dianteira, havia 4 colunas de mesma matéria e forma, cujas bases eram todas semelhantes às que mencionamos há pouco, e estavam colocadas a igual distância entre si. Os sacerdotes podiam transitar por todo o resto do tabernáculo, mas o espaço contido entre as 4 colunas era inacessível, e ali não lhes era permitido entrar. A exata divisão do tabernáculo em 3 partes era a figura do mundo. A do meio era como o céu, onde Deus habita, e as outras, que estavam abertas para os sacerdotes, representavam o mar e a terra. Puseram à entrada 5 colunas de ouro sobre bases de bronze e por cima do tabernáculo estenderam véus de linho cor de púrpura, jacinto e escarlate. O primeiro desses véus tinha 10 côvados quadrados e cobria as colunas que separavam esse lugar tão santo de todo o resto, a fim de impedir a vista dos homens. Tudo isso era chamado santo, mas o espaço contido entre essas 4 colunas era chamado Santo dos Santos. Sobre esse véu de que acabo de falar estavam representadas todas as espécies de flores e outros ornamentos que embelezam a terra, com exceção dos animais. O segundo véu era semelhante ao primeiro, tanto na matéria quanto no tamanho, no tecido e nas cores. Estava fixado no alto por presilhas e descia cobrindo até a metade as 5 colunas. Era o lugar por onde entravam os sacerdotes. Havia sobre esse véu um outro, com anéis, pelos quais passava um cordão para o arreamento, principalmente nos dias de festa, a fim de que o povo pudesse ver o primeiro véu, que estava cheio de figuras. Nos outros dias, principalmente quando o tempo não era bom, o segundo véu, feito de um pano apropriado, resistente à chuva, era estendido por cima do outro, para resguardá-lo. Observou-se ainda, após a construção do templo, de se pôr um pano semelhante à entrada. Havia, além disso, 10 panos de arras, cada um medindo 28 côvados de comprimento e 4 de largura. Estavam tão bem presos, com presilhas de ouro, que pareciam formar uma única peça. Serviam para cobrir toda a parte superior e todos os lados do tabernáculo, faltando apenas um pé para tocar em terra. Havia também outras 11 peças de mesma largura, mais longas, porém, medindo cada uma 30 côvados de comprimento. Eram tecidas em pelo, com tanta arte como as de lã, e estavam estendidas por fora, sobre as outras peças de panos, que ornavam o interior. Elas se uniam todas no alto, pendiam até quase a terra, e formavam como que uma espécie de pavilhão. A 1/10 dessas peças servia para cobrir a porta. Todo o pavilhão estava coberto de peles de cabra, para preservá-lo da chuva e dos ardores do sol. Quando era descoberto, não podia ser visto de longe sem admiração, porque o brilho de tantas e tão diversas cores fazia que se julgasse ver o céu. Capítulo 6 Descrição da arca que estava no tabernáculo. 117. Êxodo 37. Foi o tabernáculo construído dessa maneira e fez-se depois também uma arca consagrada a Deus. Era de madeira incorruptível, a qual os hebreus chamam Ioron. Tinha 5 palmos de comprimento, 3 de altura e outros tantos de largura e era inteiramente coberta, por dentro e por fora, com lâminas de ouro, de modo que não se via a madeira. A sua coberta estava tão firme e tão fortemente presa com pregos de ouro que parecia formar uma única peça. Havia anéis de ouro nos seus 2 lados maiores, que atravessavam toda a madeira, e grandes bastões dourados que se punham nos anéis, para transportar a arca segundo a necessidade, pois não se serviam de cavalos. Os levitas e os sacerdotes a levavam nos ombros. Havia por cima da arca 2 figuras de querubins com asas, segundo Moisés observara perto do trono de Deus, pois nenhum homem antes dele disso tivera conhecimento.
Ele pôs na arca as 2 tábuas, nas quais estavam escritos os 10 mandamentos, cada uma das quais continha 5, 2,5 numa coluna e 2,5 na outra. E ele colocou a arca no santuário. Capítulo 7. Descrição da mesa, do candelabro de ouro e dos altares que estavam no tabernáculo. 118. Moisés também pôs no tabernáculo uma mesa semelhante às que haviam no templo de Delfos. Tinha 2 côvados de comprimento, 1 de largura e 3 palmos de altura. Os pés que a sustentavam eram quadrados, desde o alto até a metade, porém da metade até embaixo eram inteiramente semelhantes aos dos leitos dóricos e entravam 4 dedos no chão. Os lados dessa mesa eram fundos, para receber um ornamento feito em cordão aberto, que prendia tudo, tanto no alto como embaixo. Havia no alto de cada um dos pés, por fora, um anel para se passar um bastão de madeira dourada que não se podia tirar facilmente, pois este não passava no sentido do comprimento da mesa, de um anel ao outro, mas apenas ultrapassava em muito pouco esse anel, e era fundo nesse lugar, para receber um outro bastão, que era colocado segundo a altura da mesa e preso por baixo, de modo que este último, sustentando a extremidade do primeiro, que passava pelo anel, fazia com que o primeiro bastão servisse de apoio firme para se levar nas viagens toda a mesa, de um lugar a outro. Ela era colocada ordinariamente no lado norte do tabernáculo, bem perto do santuário, e punham-se por cima 12 pães sem fermento, uns sobre os outros, 6 de um lado e 6 do outro, feitos de farinha pura. Havia em cada um desses pães 2 gômeres, que é uma medida de que os hebreus se servem e que corresponde a 7 coros áticos. Punham-se também sobre esses pães 2 vasos de ouro cheios de incenso. Ao fim de 7 dias e no dia que chamamos sábado, tiravam-se os 12 pães, para se colocarem outros em seu lugar, e disso direi depois a razão. Em frente à mesa, do lado sul, havia um candelabro de ouro não maciço, mas oco por dentro, que pesava 100 minas, as quais os hebreus chamam sincares, que perfazem 2 talentos áticos. O candelabro era adornado com pequenos corpos redondos, lírios, maçãs, romãs, pequenas taças, em número, de 70, que se elevavam desde o alto da haste até o alto dos 7 braços, de que se compunha e cujo número se referia aos 7 planetas. Esses 7 ramos eram simétricos. No alto de cada um, havia uma lâmpada, e todas elas estavam voltadas para o oriente e para o sul. Êxodo 30. Entre a mesa e o candelabro, que estava atravessado, havia um pequeno altar sobre o qual se queimavam perfumes em honra a Deus. Esse altar, que tinha um côvado de quadrado e 2 de alto, era de madeira incorruptível, revestida com uma lâmina maciça de cobre. Havia por cima um braseiro de ouro, em cujos cantos havia coroas, também de ouro, com grandes anéis, nos quais se passavam bastões, a fim de que os sacerdotes o pudessem carregar. À entrada do tabernáculo estava outro altar, com 5 côvados de quadrado e 3 de alto, coberto também por uma lâmina de cobre. Estava adornado por cima com muito ouro. No lugar em que sobre o outro havia um braseiro, nesse havia uma grelha, através da qual o carvão e a cinza caíam em terra, porque não tinha pedestal. Perto desse altar estavam funes, frascos, turíbulos, taças e outros vasos necessários para o serviço divino, e tudo isso era de ouro muito puro. Capítulo 8. Vestes e ornamentos dos sacerdotes e do sumo sacerdote. 119. Devemos agora falar das vestes, tanto as dos sacerdotes, as quais os hebreus chamam chamês, quanto as do sumo sacerdote, as quais chamam anarabachem. Começaremos pelas comuns, dos sacerdotes. Aquele que ia oficiar era obrigado, segundo a lei, a ser puro e casto. Ele reveste-se de uma veste chamada manachás, isto é, que segura forte, uma espécie de calção de linho retorcido que se prendia nos rins. Colocava por cima uma túnica de um duplo tecido de lã e linho, a qual chamavam chetonem, porque o linho se chama cheton. Ela descia até os calcanhares, era muito justa no corpo e tinha também mangas muito estreitas para cobrir os braços. A túnica era presa sobre o peito, um pouco abaixo das espáduas, com um cinto da largura de 4 dedos, o qual era de tecido fraco, de maneira que se parecia com uma pele de cobra. Diversas flores e figuras nele estavam representadas, com linho de cor escarlate, púrpura e jacinto. Essa cinta dava 2 vezes a volta em torno do corpo.
Era atada na frente e depois caía até os pés, a fim de tornar o sacerdote mais venerável ao povo quando não estava oferecendo algum sacrifício. Pois, quando o oferecia, atirava a cinta sobre o ombro esquerdo, a fim de ficar mais livre para desempenhar o seu ministério. Moisés chamou a esse cinto Abanete, e nós o chamamos hoje Emiá, nome que tiramos dos babilônios.